Olá, pessoa guerreira, tudo bem? Diz aí pra mim, você já disse alguma coisa tipo... Olha, como ser humano é difícil. Nossa, como é difícil lidar com essa pessoa. Deus do céu. Por que essa pessoa pensa desse jeito? Vem comigo que no vídeo de hoje você vai aprender os 4 perfis comportamentais e como, conhecendo melhor esses perfis, a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos. Você vai conhecer as pessoas tecnicamente. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Simone, eu sou profissional de recursos humanos, focada no desenvolvimento de pessoas, palestrante e analista comportamental. Eu estou na área há 10 anos. Se você gosta de conteúdo de desenvolvimento humano e motivação, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você. Então já se inscreve que aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Eu sou Ci Benassi e esse é o canal motivacional Levanta Daí. Hoje você vai descobrir o seu perfil comportamental e o das pessoas que moram aí com você. Se você não descobrir, pelo menos você vai ter uma boa ideia de como essas pessoas agem e qual a melhor forma de agir com elas. E o que é o comportamento? O comportamento é a maneira como nós nos comportamos, como procedemos mediante um estímulo. Vamos diferenciar então o que é personalidade e comportamento. O comportamento é a exteriorização da personalidade, ou seja, é a maneira que uma pessoa se comporta ou um conjunto de reações que ela tem. O comportamento nós conseguimos moldar, nós conseguimos aprimorar, nós conseguimos equilibrar. Já a personalidade é um padrão singular de pensamentos, sentimentos e valores de um indivíduo que persiste ao longo do tempo e das situações. Alguns pesquisadores mais tradicionais, até a década do século XX, diziam que a personalidade, depois de constituída, depois da idade adulta, tende a se manter mais estável. Ou seja, as características de uma pessoa possivelmente serão mais fortemente mantidas até o final da sua vida. Ou seja, a personalidade é mais difícil de ser mudada, com exceção de casos de lesões cerebrais, traumas ou psicoterapia. Então, bora conhecer os comportamentos? E o seu comportamento, como é que tá? Você gosta de conteúdo de desenvolvimento? Você vai conhecer como funcionam os comportamentos, não é legal? Então curte aí o vídeo. Tenha esse comportamento interessante de auxílio. Curte aí. Então vamos lá. De acordo com a ferramenta mais utilizada no mundo para análise comportamental, que eu amo, que é o DISC, criado pelo americano William Marston, PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, nós vamos conhecer os 4 tipos de perfis e como eles se comportam. Depois desse vídeo você vai enxergar as pessoas de outra forma. Entenda o seguinte antes de qualquer coisa, todas as pessoas têm potencial para o sucesso. De acordo com a metodologia de Marston, todos os indivíduos eles têm uma grande probabilidade de ter mais sucesso profissional, por exemplo, se eles estiverem adequados ao seu perfil comportamental. As atividades precisam estar adequadas. Profissionais que realizam atividades de acordo com o seu perfil comportamental são mais realizadores, são mais produtivos e automaticamente mais satisfeitos, mais felizes. Não existe perfil melhor ou pior, é a adequação. Todo ser humano, todos nós conseguimos nos moldar de acordo com o perfil que é necessário para a nossa vida, para o nosso propósito. Só que isso exigirá um esforço e conhecimento das características, que é o que eu vou te ensinar aqui hoje. Então vamos aos perfis. Primeiro, perfil comportamental. O perfil comportamental dominância é um perfil de pessoas orientadas para resultado. Pessoas nesse perfil tendem a ser muito competitivas, assertivas e se sentem bem em assumir posições de comando, poder. Indivíduos dominantes não costumam confiar nas outras pessoas, eles procuram alcançar o sucesso por seus próprios méritos, sem pedir ou esperar ajuda ou apoio daqueles que o rodeiam. Como que o dominante se relaciona com as pessoas? A ênfase que esse perfil coloca na realização de metas, no alcance de resultados, afeta o relacionamento com as pessoas, porque não é prioridade para ele. Dominância não é um fator emocional. Indivíduos com esse tipo de perfil tendem a não dar muita importância a seus próprios sentimentos e aos dos outros. Quais são as habilidades básicas?
do dominante. O indivíduo dominante tem qualidade de comando e liderança. Toma decisões de maneira competente, confiante e é capaz de chegar a uma conclusão rapidamente e agir apropriadamente a partir de um mínimo de informações. Ele tem um raciocínio muito rápido. O dominante está preparado para passar por situações que os outros perfis achariam insuportavelmente estressantes, porque a tendência que ele tem a alcançar objetivos e resultados torna ele muito capaz e extraordinariamente eficiente para pular obstáculos, para vencer obstáculos. E o que motiva o dominante? Indivíduos altamente dominantes gostam de sentir que estão no controle da situação e procuram oportunidades de reforçar e enfatizar o seu poder pessoal. Eles medem seu progresso na vida por suas realizações e por isso precisam manter constantemente uma sensação de êxito pessoal. Eles são ansiosos, diretos, eles definitivamente não gostam de situações que não conseguem resolver. Depender de uma outra pessoa para eles é muito difícil. Aí, nesse caso, ele pode se sentir estressado, frustrado e levar aí a ter reações e ações de impulso. Então, o que nós podemos colocar aí como um resumo de característica para os dominantes? Determinação, automotivação e independência. Esse é o perfil dominante. Agora vamos para o segundo perfil, influência, que é o comunicador. Já pessoas que possuem o perfil influência, como o nome já diz, eles conseguem influenciar, motivar as pessoas que estão ao seu redor em um objetivo comum. São excelentes comunicadores. Além de excelentes comunicadores, também são muito otimistas e articulados. Por isso, a coisa mais difícil para um influente geralmente é a rejeição das pessoas. E como o influente se relaciona com as pessoas? O autoinfluente ele é aberto. Se relacionar com as pessoas é a coisa mais fácil do mundo para ele. O influente, ele ama pessoas. Então ele tem uma relação aberta, é comunicativo, auxilia, tem um perfil de servir e ele interage de forma positiva em qualquer situação. Sua evidente autoconfiança e interesse genuíno pelas ideias e principalmente pelos sentimentos das outras pessoas são as qualidades que as pessoas à sua volta consideram mais atraentes no autoinfluente. Quais são as habilidades do influente? A habilidade mais marcante nesse perfil é a comunicação. Tem a assertividade na condução de pontos de vista para convencer e motivar. Além disso, tem qualidades intuitivas para entender as perspectivas dos outros, se adaptar a novas situações. E o que motiva o autoinfluente? Perfis autoinfluentes são motivados por novas ideias e de como é conduzida a relação com as outras pessoas. O autoinfluente, ele é motivado por novas ideias e por relacionamentos. As outras pessoas são extremamente importantes para ele. Quando ele sente que ele tem alguma rejeição ou que ele não está sendo bem aceito, ele faz de tudo para mudar esse cenário. E eles prezam muito por um reforço positivo em suas ações. E qual o resumo de características para o influente? Sociabilidade, entusiasmo e autoconfiança. Terceiro perfil, estabilidade. Esse é o planejador. Pessoas que possuem o fator estabilidade como predominante são aquelas que gostam de rotina, trabalhos longos. Isso significa que elas são constantes, pacientes e previsíveis. Por que previsíveis? Porque elas gostam de fazer todas as suas funções, tudo que ela for fazer na vida, de forma organizada, com procedimento de forma correta. Então ela sempre vai fazer da mesma forma. Ela não é aquele tipo de perfil que vai dar o seu jeitinho. Ela vai buscar uma forma, um procedimento correto para fazer e ela vai fazer sempre daquela forma. Por isso ele é previsível. E como o planejador, o autoestável, como nós falamos na análise comportamental, como ele se relaciona com as pessoas. Geralmente esse perfil busca pessoas altamente assertivas para se relacionar. Por inspirar confiança, solidez, geralmente esse perfil ele não começa amizades, ele mantém. Então ele não é aquela pessoa que vai dar o primeiro passo. Mas quem adquirir a amizade do planejador, com certeza vai ser uma amizade estável. E por essa razão, geralmente o seu círculo de amizade é pequeno, mas bem coeso, ou seja, bem sólido. E quais são as habilidades básicas do planejador?
O ponto forte desse perfil é a disponibilidade que tem de ajudar os outros. Eles são gentis, são leais e têm um autoconhecimento sobre o emocional dos outros. São ótimos ouvintes, ótimos conselheiros, são também persistentes, possuindo a paciência e a contenção necessária para realizar tarefas até sua conclusão. E a mesma paciência que começa, termina. Então eles sempre concluem o que eles iniciam, independente do tempo que vai levar. E o que motiva esse perfil? A paciência que forma a base desse perfil é a raiz do que o motiva. Ele precisa sentir que as pessoas que o rodeiam estão no apoio dele. Mais importante ainda, precisa de tempo para se adaptar a novas situações, para tomar decisões. Esse perfil não gosta de mudanças, incomoda profundamente. Ele prefere manter o estado dele inicial o tempo que for possível. Aquele famoso estado quo, né? Já ouviu falar? Uma vez envolvido em uma tarefa, esse perfil, ele não gosta de distrações. Ele é um perfil que tem facilidade de concentração. Se ele for interrompido diversas vezes, isso pode trazer desmotivação para ele. E o quarto perfil de comportamento, conformidade, que são os analistas. Os conformes são pessoas conhecidas por gostar de seguir regras, normas. Geralmente elas são mais disciplinadas, analíticas, racionais e perfeccionistas. Em situações de extrema dificuldade, elas tendem a menosprezar os problemas ou adiar decisões até que se tornem inevitáveis. E isso quer dizer que o conforme, ele tem uma probabilidade maior a procrastinar. Como que esse perfil se relaciona com as pessoas? Pessoas com esse perfil possuem muitos pontos fortes, mas um que não é a questão de relacionamento com as pessoas. A combinação de um estilo social passivo com uma natural dose de desconfiança torna difícil para esse tipo de pessoa constituir ou manter qualquer tipo de relacionamento próximo. As suas amizades ou relacionamentos próximos geralmente estão ligados a metas comuns, objetivos comuns, dificilmente por alguma relação emocional. E quais são as habilidades desse perfil? Esse perfil, de uma maneira geral, ele só se sente confiante quando ele tem todas as informações para se munir de argumentos palpáveis para defender uma tese, um argumento dele próprio. Por isso, a sua confiança nem sempre fica tão evidente. Esse perfil ele tem uma forma extremamente organizada de pensar. Ele com frequência tem muita facilidade em lidar com estruturas, sistemas muito sofisticados. Então ele se sente muito confortável em organizar fatos de uma forma muito precisa. E o que é mais interessante é que, apesar desse perfil pensar super rápido, sempre ele passa uma informação assertiva, porque lembra, ele não fala do que ele não tem certeza. Então as informações geralmente são bem confiáveis. Apesar disso, ele guarda as suas opiniões para si, porque ele é muito reticente. Então provavelmente ele só vai dar uma opinião quando ela lhe for solicitada. E o que motiva esse perfil? O fator mais alto, acho que já deu para você perceber. Esse perfil ele precisa de certezas. É o que mais motiva ele. É ele ter certeza do que está sendo passado, é ele ter certeza do que está fazendo, é ele ter certeza dos argumentos, é ele ter certeza que aquilo funciona. Então isso o deixa extremamente motivado a fazer qualquer coisa. Ele precisa se sentir muito certo das expectativas dos outros para ele poder prosseguir. Então se você é um líder e vai passar uma tarefa para um autoconforme, você precisa dizer para ele o que você espera daquele trabalho, porque senão ele vai fazer de uma forma desmotivada. Esse tipo de perfil não gosta de correr riscos, então ele age, na maioria das vezes, quando ele tem plena certeza que ele não corre risco, plena certeza das consequências. Quais que são, então, um resumo de características desse perfil? Conexão, exatidão e perceptividade. O que é importante você entender? Que todos nós temos os 4 perfis. 1, 2 ou 3 sempre vão se sobressair. Uns podem se sobressair mais, outros podem se sobressair menos. Existe um gráfico que eu vou colocar aqui para você entender isso. Dá uma olhada. E o gráfico, quando nós fazemos a análise, ele vai ponderar, ele vai mostrar quais são os fatores em destaque, quais são os fatores altos. Esses que eu passei para vocês aqui é um fator isolado. De repente uma pessoa, imagina assim, ela pode ser dominante e influente,
Ou seja, o dominante, ele não pensa ou ele não se preocupa com as emoções porque ele está muito focado no resultado. Já o influente, ele tem essa conexão, ele tem essa preocupação com o sentimento dos outros. Então, unindo esses dois comportamentos, um estabiliza e equilibra o outro. Ainda tem alguns perfis que têm 3 alterações, 3 indicações altas, ou seja, 3 combinações que vão equilibrar mais ainda. Por exemplo, existem os perfis que são totalmente opostos. O que é isso? É aquele autodominante que gosta de mudanças, gosta de resultado, gosta de desafios, e o conforme ou o estável, que já tem uma preocupação a mais porque precisa de certeza. Essa combinação, ela traz muitas habilidades, ela traz muitos talentos à tona e ela traz um equilíbrio muito interessante. Essas alterações sofridas, por exemplo, se você pega um profissional que está iniciando sua carreira como jovem aprendiz e aplica o DISC, que é esse teste que faz a análise comportamental, um dos, existem vários, né? O DISC é um dos mais conhecidos e outros que existem são baseados no DISC. Então, quando é feito esse teste, quando é verificado o perfil de um aprendiz, daqui a alguns anos, quando ele já for um profissional de sucesso, quando ele já tiver seguido aí na carreira e fizer novamente, ele vai ver alterações, porque como eu disse, comportamento se adapta, personalidade já é um pouco mais difícil, já é mais estável. Então, o comportamento, nós podemos sim modificá-los, mas isso vai depender aí e vai ser direcionado de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o que nós estamos vivendo, de acordo com o conhecimento que nós temos de nós mesmos, porque se eu sei que eu trabalho em um local ou que eu convivo com pessoas que precisam que eu me preocupe um pouco mais com o relacionamento, eu vou desenvolver um perfil comportamental um pouco mais nessa questão de conhecer e de me adaptar às relações humanas. Então isso vai fazer com que eu tenha um equilíbrio no meu comportamento. Por isso que aquela síndrome de Gabriela não existe. As pessoas mudam sim, e eu já falei isso em vários vídeos aqui, vou continuar falando. E o que isso muda na sua vida? Você conseguir se relacionar muda tudo na sua vida, porque você vai entender o outro, você vai se entender, você vai se conhecer e você vai aprimorar habilidades que você precisa para alcançar o sucesso e o que você quiser na sua vida. Então isso não vale apenas para a sua área profissional, vale para as suas áreas num contexto geral, todos os pilares da sua vida. Se você se torna uma pessoa resiliente, se você se torna uma pessoa que consegue se adaptar e evoluir, consequentemente seus resultados virão. Cedo ou tarde eles virão. Confia. E no nosso momento reflexão de hoje, uma pergunta. Você primeiro pensa em possibilidades ou você julga direto? Seja sincero. Independente da sua resposta, eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante. Quando você começa a conhecer o comportamento humano, ao contrário do que é o praxe, você começa a ver as coisas boas que tem nesse ser humano. Você começa a enxergar os talentos, você começa a enxergar o que naquele ser humano te agrega. E os rótulos começam a sumir. Você gosta que coloquem rótulos em você? A pessoa nem te conhece, ela já te rotula, já fala, ai, não fui com a cara do fulano. Não existe isso em uma pessoa que desenvolve o conhecimento humano. Você não rotula, você tem curiosidade em saber o quão poderoso é aquele outro ser humano e tudo que ele pode agregar na sua vida. Muda todos os conceitos. Sempre quando você for rotular alguém, ou quando estiver ouvindo alguém falar de outra pessoa com julgamentos, imagine se fosse com você. Sempre falamos que não somos compreendidos, que as pessoas falam da gente sem saber realmente dos fatos, não é assim que acontece? Se nós não gostamos disso, por que nós teremos este comportamento? Como diz aquele velho ditado, que eu nem sei se é um ditado, mas é uma fala muito sábia. Quando João me fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre Pedro. Ou seja, cuidado quando as pessoas chegarem até você para denegrir ou para falar alguma coisa que esteja relacionado apenas a outra pessoa ou a outra pessoa e você, que você verifica que tem ali uma certa maldade, é um comportamento feio, todos nós sabemos disso. Quando você vê que isso acontece, pense
por que que essa pessoa está tendo essa atitude? Por que que ela está me falando isso? Será que ela é minha amiga ou será que ela está querendo estragar a minha real amizade? Será que ela está querendo fazer com que eu me sinta bem ou me sinta mal? Reflita antes de tomar qualquer atitude. E o principal, faça uma averiguação se a situação for realmente séria. Se alguém me falar pra você alguma coisa séria sobre outra pessoa que afeta diretamente a sua vida, primeiro faça uma auto-investigação. Uma investigação muito completa. Verifique, pergunte, tenha certeza. Não julgue antes de você ter certeza, não cobre antes de você ter certeza e não acuse antes de você ter certeza. Combinado? Se você é aquele tipo de pessoa que fala que quanto mais você conhece o ser humano, você ama seu cachorro, você precisa urgente desse vídeo e você precisa urgente de um desenvolvimento na área humana, porque quando você começa a conhecer o ser humano e essa obra primorosa de Deus, você consegue enxergar o quão também você é valioso, porque você também é um ser humano, não se esqueça disso. Use esse conhecimento que eu tô te passando hoje para você se aproximar das outras pessoas, para você fazer um network. Você não sabe o que é network? É relacionamentos, em um resumo. É relacionamentos que você tem com pessoas que não necessariamente gostam e curtem as mesmas coisas que você. Conheça pessoas diferentes para você ter uma ampla visão do mundo. Espero que tenha feito sentido para você. Caso sim, curte, compartilha com pessoas aí que gostam de realizações, de sucesso. Mostre para seus colegas de trabalho para que alcance realmente pessoas que precisam. Mostre para aquela pessoa que não é tão tolerante com você. Talvez ela seja uma autodominante. Mostra para aquela pessoa que é extremamente emotiva, aquela pessoa que não foca no resultado porque ela fica lá, chorosa, né? Manipulando pelos sentimentos. Essa pessoa pode ser autoinfluente. Qual fator você acha que eu sou? Qualquer dia eu te conto, acho que você já deve ter uma ideia. Eu tenho 2 fatores altos. Então aí vai colocando aí o que você acha e aí eu conto nos comentários quais são os meus fatores altos, tá bom? Agora levanta daí e vai tomar notas dos fatores importantes que tem nesse vídeo. É quase um treinamento que eu te dei, hein? Aproveita o aprendizado e tenta descobrir qual é o seu perfil. Um beijo e até!